tudo bem, pessoal? Hoje vamos fazer análise sensorial de espumantes. Tenho 3 espumantes aqui, né, para serem avaliados. A gente vai ver que atributos que a gente olha, né? Eu ordenei em termos de estrutura, né, sempre começando do mais leve, mais seco, né, para o mais doce. Então tem o Prosecco da Aurora, tá, gente? Aqui, vou até fazer um adendo, né, porque a região de Vêneto, né, na Itália, ela entrou, então, se inspirou, né, em champanhe, digamos, né, e em breve, então, vai conseguir patentear ali, né, o método, e aí a gente vai ter que usar, então, o nome Glera, que é o nome da variedade, tá? Antigamente o pessoal chamava essa uva de Prosecco, por isso que a gente usa o nome Prosecco. Mas agora, então, os italianos, né, alegaram que Prosecco é o método, né, então a gente não vai mais poder utilizar, tá? Então vai ter que ser espumante, né, da uva Glera, tá bom, gente? A gente tem um rosé, né, da vinícola Nova Aliança, aqui da Serra Gaúcha, elaborado com Chardonnay e Pinot Noir. E a gente tem um moscatel da Santa Colina, né, que também é da vinícola Nova Aliança, né, mas é lá do terroir da campanha gaúcha, tá bom, gente? Vamos abrir nossos espumantes, primeiramente. Lembrando, pessoal, que o ideal é a gente abrir sem estouro, tá? Então o estouro deixa só para virada do ano. Vamos lá, pessoal. Bom, na hora de servir a gente inclina a taça, né? Eu tenho uma taça aqui, um formato, né, que é um pouquinho fora do padrão, porque essa daqui é a taça do espumante brasileiro, tá? Bom, pessoal, o que a gente avalia primeiro? Primeiro a gente faz a análise visual, tá? Vai analisar, assim como nos vinhos tranquilos, a cor e a limpidez, mas a gente também vai analisar a espuma e a efervescência, tá? Então, nesse caso aqui, olha, não teve muita formação de espuma, tá? Quando a gente olha uma espuma, ela tem que ser super branquinha e com as borbulhas, né, bem pequenininhas. Então, quanto menor forem as borbulhas, melhor, tá? Mais delicado, mais fino é o meu espumante, tá? Então, a gente analisa aqui, né, a efervescência que a gente fala, né, é a perlagem, que vão ser, então, esse desprendimento, né, do gás carbônico que vem aqui de baixo, né, da taça para cima. Também, tá, gente? Quanto mais fino for, né, quanto mais finas forem essas borbulhas, mais delicado é o meu espumante. Aqui, gente, eu não digo que tá super fino não, tá? Então tá médio, né, digamos assim, né, o tamanho, né, das borbulhas, da perlagem. Então, né, eu já imagino que seja um espumante mais simples, tá? Em termos de aroma, né, gente? Os espumantes, eles são menos aromáticos normalmente do que os vinhos tranquilos, né? Exceto o moscatel, né? O moscatel, ele é elaborado com a uva moscato, que é muito aromática, tá? Mas normalmente a gente tem, então, aromas com menos intensidade. Bom, gente, a gente consegue perceber quando a gente tem um caráter mais frutado, né? Mais cítrico, mais floral, é um indicativo, né, de que o meu espumante ele é jovem. E quando eu tenho então aromas, por exemplo, de fermento, aromas de brioche, né, que a gente costuma dizer, especiarias, né, esses aromas eles são mais de evolução, né, um amanteigado, então são aromas de espumantes, né, mais evoluídos. O que isso quer dizer, gente? Na nossa segunda fermentação, isso eu já dei lá na aula dos espumantes, né, mas só para relembrar. Depois que as leveduras fazem a fermentação, né, elas morrem e aí, né, elas vão meio que romper, né, a estrutura delas e ali de dentro, né, elas liberam compostos e continuam agregando, né, no meu espumante. O que isso quer dizer? É ali que começa a tal da autólise que a gente fala, né, gente?
Esses compostos, então, eles vão dar complexidade, estrutura, né? Vão enriquecer aí o perfil aromático do meu espumante, tá? Então, quanto mais tempo de autólise tiver o espumante, mais notas assim ele vai ter, mais complexidade em boca também. E esse aqui eu consigo perceber, né, que é um aroma bem fresco, né, bem cítrico até, e provavelmente é um espumante jovem, tá, gente? E em boca, gente, o que a gente tem que perceber no espumante? Ele tem que ter um equilíbrio entre acidez e maciez, tá? Ele até tá bem agradável em boca, gente, achei bem interessante. Ele não pode ter uma acidez que seja agressiva, tá, gente? E outra coisa que a gente avalia no espumante, né, que muita gente às vezes não gosta, é o amargor. Se o espumante ele tem amargor, gente, isso não é uma qualidade, é um defeito, tá? Porque o espumante, por mais que ele seja seco, ele não deve ter amargor, tá? É algum desequilíbrio ali que não tá bacana, né? Porque a gente tem ali espumantes até extra brut, nature, né, que não tem nenhum açúcar, por exemplo, nature, e ele não é amargo, claro, se for bem elaborado. O açúcar, ele mascara o amargor, né? Então, nesse caso, quando a gente tem espumantes mais doces, né, vai acabar mascarando o amargor. E aí, por isso que muitas vezes a gente não percebe, né? Mas, nesse caso aqui, tá super equilibrado. Ele tem uma acidez agradável, o espumante ele tem que ter acidez, tá, gente? Senão, fica um espumante super sem graça. Ele tem uma persistência média, né, digamos, né, ele não é aquele espumante que fica, né, mas é um espumante que tem uma estrutura, um volume de boca interessante. Agora vamos ao nosso rosé. A gente consegue ver que formou mais espuma, né, o rosé. Mas, gente, é aquela coisa, né, não é igual o chopp, né, que fica ali aquela espuma, né, que fica o colarinho, né, digamos, tá, gente? Mas a gente já viu que formou mais. E a perlagem a gente tem que observar também, tá, gente, a persistência dessas borbulhas. Isso é algo que a gente avalia, tá? Tem vezes também, gente, que a taça pode influenciar, tá? Às vezes eu posso ter uma taça que ou a gente lavou com sabão, né, ou ela não tá muito bem limpa de repente, né? E aí pode ser que eu tenha diferença de uma taça para outra. Não sei se alguém já notou isso, mas pode acontecer. Tá? Então o ideal quando a gente lava taças, né, é que a gente não use detergente, porque o sabão, né, ele tira essa propriedade, né, da espuma, né? Ele é um anti-espumante, né, digamos. Aí se a gente tem, né, sabão, resíduo de sabão na taça, a gente não tem essa perlagem, tá? Aqui a gente consegue ver, olha só, bem linda essa coloração, né, desse espumante. Límpido, né, como o outro também, sem nenhuma partícula, nenhum sedimento. Perlagem bem fina, eu consigo ver que essa perlagem aqui, ela tá mais fina, tá? Gente, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma perlagem bem mais fina do que a do Prosecco, tá? Isso aqui quer dizer que ele tem uma fineza maior, tá bom, gente? Sempre observar, né, gente? Por exemplo, quando a gente compara as borbulhas de um refrigerante, por exemplo, são bem mais grosseiras, né? São maiores, tá? Então, é começar a treinar o olhar, né? Pra ir calibrando aí o tamanho dessas borbulhas, tá? Tem uma persistência muito interessante, né? Fica vindo muito bem. Né? A cor, então, aqui, gente, eu diria que é um casca de cebola, tá? Pode ser desde o rosado, né? Um casca de cebola, um salmão, pode ser também aquele cereja claro, né? Então vai depender, tá, gente? Em aroma, gente, eu consigo perceber aqui bastante frutas vermelhas, tá?
A cereja, pra mim, é a que marca mais, tá? Tem morango também, mas pra mim tá mais pra cereja. É um espumante, então, que tem um ataque bem mais doce, tá? Do que o anterior, né? Até por isso também, normalmente a gente coloca na ordem, tá, gente? De doçura, né? De doçura aqui. Mas ao mesmo tempo ele tem mais volume, né? Ele tem mais volume de boca. A uva Pinot Noir, ela é uma uva que dá muito volume de boca nos espumantes. Da estrutura, né? E ele tem um ataque, então, realmente bem mais doce, né? Tá equilibrado, mas a persistência, pra mim, é baixa, né? Ele meio que bate e some, assim, mas também é super fácil de beber, né? Um espumante aí que eu acredito que até para público iniciante vai adorar, né? É um pouquinho mais doce, né? Então o brasileiro gosta, né? A gente já sabe, já viu. E é isso, gente. E é o corte clássico, né? Que é Pinot Noir e Chardonnay, que são as variedades, então, que são utilizadas aí para elaboração do champanhe clássico, né? Então são essas uvas que são as mais utilizadas, tá? Pra gente estar fazendo espumante, que a gente já sabe que esse corte dá sempre certo. Moscatel. Ó, o moscatel, gente, normalmente ele já forma mais espuma, vocês estão vendo? Porque ele é mais doce, né, gente? A gente sabe que o açúcar aí, ele forma uma espuma, né? Até quando a gente vai fazer doces, geleias, né? A gente vê isso. Olha só a diferença, né, gente? Isso já é um indício pra gente detectar aí mesmo de longe, só no visual, né? A gente já consegue perceber se é um moscatel ou se é, né, um espumante mais seco. Aqui no caso, né, esses dois, né, primeiros, eles são brut, né, que são secos. Bom, gente, olha só, essa espuminha vai ficar, né? A gente consegue ver, né, o moscatel normalmente ele tem uma perlagem um pouquinho maior, né, as borbulhas um pouquinho maiores, porque é um processo mais simples, né, gente? A gente estudou que o moscatel ele é elaborado com uma fermentação só interrompida, né? Já o espumante, né, via método Charmat e via método tradicional, esses dois aqui, eles são via método Charmat, que a gente já viu na aula anterior, né? Que não quer dizer, né, gente, como eu já falei com vocês, a gente tem ótimos espumantes Charmat. Charmat geralmente são espumantes mais frescos, né, mais fáceis de tomar, né, aquele bem... normalmente não é um espumante que fica ali em autólise, né? Exceto, por exemplo, a gente tem a Chandon, né, que eu já falei com vocês que é uma grande referência em Charmat, eles têm o Chandon Excellence. Ele tem, né, um tempo maior, né, de autólise, então é um espumante via método Charmat, né, que dá já pra gente sentir essas notas mais de evolução, né, como por exemplo brioche, né, o fermento, então mais especiarias, né, bem interessante. Mas aqui, né, eu trouxe dois espumantes via método Charmat e um espumante, então, né, via método Ast, né, que a gente já viu na aula, que é o moscatel. Olha, vocês podem ver que a espuma se foi, né? Depois de um tempo ela vai, tá, gente? Não é como a cerveja, como eu falei. Bom, o espumante límpido, né? Aqui eu já tenho um amarelo, né? Um pouquinho mais intenso. Não sei se vocês conseguem notar, tá? Tá um pouquinho mais intenso do que o Prosecco. Mas às vezes ele até tende, né, a cor do espumante também, né, o branco pode ir desde um amarelo esverdeado até um amarelo ouro, né. Aqui eu digo que é um amarelo com reflexos esverdeados até, mas de média intensidade, tá. Olha, no aroma, né, o moscatel sempre entrega. Como eu falei, né, o moscatel é elaborado com uva moscato, né, e ela é uma uva muito aromática, né, que tem os aromas primários ali, a gente pega a uva e já consegue perceber. Então, gente, o espumante moscatel ele é muito aromático, ele tem muito aroma de frutas e de flores. Consigo sentir aqui jasmim, né, são flores normalmente bem delicadas. A fruta vem
tem quase que uma salada de frutas aqui, gente. Maçã verde, pêssego, até um toquezinho de mamão papai eu senti. Se ficar aqui buscando, vai encontrar um monte de aromas. Normalmente o moscatel a gente consegue sentir muitos aromas, tá, gente? Vamos lá agora, em boca, né? O que que promete um moscatel? Promete ser bem doce, né? É, gente, é doce, mas não é enjoativo, tá? Tá bem equilibrado, tem uma acidez bem pronunciada e acidez marcada, que fica, ela limpa o palato, não fica aquele doce, né, no paladar, muito agradável. Eu não conhecia esse espumante, me surpreendi, um bom moscatel, porque o moscatel, ele realmente tem que ter uma acidez mais elevada, senão ele fica desagradável, fica enjoativo, né, gente? Muito bom. Não fica aquele doce na boca. Essa acidez, ela limpa. Vou até zoomar mais um. Muito bom. Não sei se vocês notaram, gente, mas eu não agitei a taça. Como a gente faz no vinho tranquilo, que primeiro o ideal é a gente sentir o aroma, né, ver se tem algum defeito. Depois a gente agita a taça, né, com a ajuda do oxigênio, então, né, os compostos voláteis ali, os aromas se desprenderem, a gente sentir com mais intensidade. No espumante a gente não faz isso, tá? Até porque quando a gente está agitando a taça, né, a gente vai estar ajudando ali, acelerando o processo de perda do gás carbônico, tá? Então a gente não quer, né? Por exemplo, quando a gente tem um refrigerante que a gente sacode, o que que acontece? Vai todo embora o gás, né? Então, gente, não é bacana a gente estar agitando a taça do espumante, tá? Então, gente, essa foi a análise dos espumantes. Espero que vocês estejam craques aí e até a próxima. Saúde!